Fala pessoal, beleza? Iniciando aí mais um reparo. Hoje eu tô com essa GTX 1660 Super de 4 GB e essa placa ela não tá liberando vídeo, tá? Eu já verifiquei aí as linhas de alimentação, ela não tem curto, então a gente pode estar ligando ela aí sem nenhum problema, tá? Sempre gosto de ligar para estar conferindo aí o antes e o depois. Já deu para observar que ela nem gira o cooler. E também não libera vídeo, tá? Placa mãe lá ligada. E é como o cliente relatou mesmo, a placa não libera vídeo. Beleza? Então a gente vai estar desmontando ela e tá fazendo aí uma análise. De volta com a placa. Só uma correção, é uma 1650 Super, tá? Já tirei o cooler dela, já fiz uma análise visual e placa perfeita, tá? Sem oxidação, beleza? Então a gente vai estar conferindo umas tensões, tá? Primeiramente as tensões. Vou estar virando ela aqui. O bom dessa placa é que você tem os pontos aí, ó, de medições, tá? Então facilita bastante aí. Vou estar aterrando aqui a ponta preta do multímetro. E vamos lá. Vou estar ligando a placa. Beleza, placa mãe ligada. Vou começar aqui pela tensão de 12. Tá lá, 12 volts presente. Tensão de 1.8. Ok. Tensão de 5 volts. Também ok. Ó, já a tensão de 3.3 tá zerada. Essa tensão tá ausente, tá? E logicamente a gente não vai ter tensão de memória zerada e nem tensão de GPU. A GPU ela nem aquece, tá? Ela nem aquece. Por isso que eu estou deixando a placa ligada aí, sem nenhum risco, sem nenhum problema. Beleza? Não tem tensão de memória nem de GPU, justamente pela ausência da tensão de 3.3, né? Porque para surgir a tensão de GPU e a tensão de memória, é necessário ter 3.3, né? Que vai alimentar o PWM responsável, por exemplo, de gerar tensão de memória, a de GPU. Beleza? Então a gente vai atrás dessa tensão de 3.3, o causador, né? Que está matando essa tensão aí, a ausência dela. Beleza? Então eu vou dar continuidade aí, fazer uma análise aí mais a fundo, identificando o problema e eu retorno. Retornando novamente com a placa, vou estar mostrando aqui um ponto de aquecimento, né? Que eu acabei pegando com o termovisor. O aquecimento vai ser aqui nesse componente que é o PMU1. Ele está chegando a uma temperatura aí em torno de 50 graus. Não é normal essa temperatura para esse componente, tá? Eu vou estar ligando aqui para estar mostrando. Vamos ver lá no termovisor. 48, 49, 50. Aí subindo a tensão. A temperatura. Ó, chegou a 51 graus. Essa temperatura é muito alta para esse tipo de componente, tá? Ele não trabalha com essa temperatura aí. Inclusive eu já baixei o datasheet dele, tá ali aberto, eu vou estar mostrando. E eu verifiquei que ele não é o responsável por gerar essa tensão de 3.3. Porém, ele em curto, ele pode estar matando sim essa tensão, tá? Vamos lá. Tá aí o datasheet, é o APL 3542A. Já olhei algumas especificações dele, tem bastante função esse componente, apesar de pequeno. E eu verifiquei a pinagem, né?
Tá aí a configuração da pinagem. Aqui no pino 2 é a tensão de alimentação do componente, tá? Essa tensão existe. A outra tensão que ele depende para funcionar é a tensão no pino 9, né? Que é a tensão de enable, que é a habilitação, tem também. Porém aqui no pino 5, que é o out, a tensão de saída, ela não existe, está zerada, tá? Então, tudo leva a crer que esse componente está em curto mesmo. Beleza? O trabalho vai ser achar outro, né? Eu vou estar procurando em alguma placa doadora. Aqui diz que ele é aplicado em notebooks também. Vou estar procurando em algumas placas doadoras de notebook. Vamos ver, tá? Assim que eu encontrar ele, eu vou retornar para a gente fazer essa substituição e vamos ver o que é que vai rolar. Consegui encontrar o componente. Tá aí. Tá aí o componente. Fazer mais uma correção. Eu falei que o componente, a serigrafia do componente era o PMU1. Não é, tá? Eu confundi. O componente é esse aqui, ó. Que está esquentando. É o U663, tá? Mas é o mesmo componente que eu mostrei no datasheet, tá? Que é o APL 3542. Vamos ver se dá para pegar. Olha lá, deu para pegar. APL 3542A. Eu só confundi a serigrafia dele na placa, tá? Beleza? Eu não vou conseguir filmar esse processo porque eu tô só. Já é quase 10 horas da noite. Eu tô só aqui no laboratório. E eu quero finalizar essa placa, tá? Aí eu vou trocar o componente e vou retornar. Componente já trocado. Eu vou estar ligando a placa aí bem rápido, que ela está sem dissipador, só para a gente conferir a tensão de 3.3 que já está presente, tá? Aí, após isso eu vou estar explicando aqui uns detalhes aí, como é que eu cheguei nesse problema, tá? Placa ligada. Tá aí, ó. Agora a gente tem os 3.3 presente. Desligar aqui. Vou estar virando aqui a placa. Tá aí o U663, né, que é o APL 3542A. Esse aí já é o que estava com defeito. Fiz a troca dele, tá lá, U663. Após a troca, fiz o teste e a placa voltou a apresentar alguns milivolts lá naquele ponto de coleta do 3.3. Apareceu alguns milivolts lá, tá? Aí eu fui procurar. No caso desse aqui é na perseverança mesmo. Na placa de vídeo não tem esquema elétrico. Essa aqui, por exemplo, não existe esquema elétrico. Então é na base da perseverança mesmo, tá? Aí eu fui atrás desses mesmos milivolts que tinha lá no ponto de verificação dos 3.3 e cheguei nesse regulador, tá? Esse regulador de 5 terminais. No pino 1 é onde libera os 3.3, tá? E chegava aí no pino 1, tá aí, ó, ele tá em frente a esse capacitor de tântalo, aqui, pino 1. Tinha os mesmos milivolts que estava lá no ponto de verificação dos 3.3. Aí eu fiz a troca dele, consegui achar um igual. Esse componente nem serigrafia correta tem. Ele tem um código em cima que é SEAGP, se não me engano. Achei uma outra placa de vídeo igual e troquei e a placa passou a liberar os 3.3, tá? Então não era só o APL 3542, ele estava logicamente com um defeito, né, que ele deixava zerado o ponto. Após a troca dele, passou a ter alguns milivolts. Foi onde eu consegui chegar aí nesse regulador, tá? Vamos ligar aí a placa. E agora ela vai dar vídeo. Perfeito. Placa voltou a funcionar. Agora vou fazer uma manutenção preventiva e vou retornar com ela aí já dentro do Windows, dentro do sistema, para a gente
tá finalizando aí esse reparo. Placa já montada, feita preventiva. Eu tô com ela aqui dentro do sistema. Tá aí, GTX 1650 Super, com todas as informações aí. Tudo tranquilo. Agora eu vou rodar um estresse nela. A placa tá perfeita, tá? Vou deixar ela aí um tempo em teste. Geralmente esse teste a gente usa mais quando a gente faz rebarem da GPU, mas é sempre bom dar dando uma estressada nela também. Beleza? Então, vamos dar esse reparo como finalizado e até o próximo.